Vamos precisar entender por que Deus não está falando. E entender que Ele está sempre conosco, independente da voz dele vir nas nossas tomadas de decisão ou não. Nós vamos desenvolver um pouquinho mais essa live nesse dia, algo que o Espírito Santo ministrou sobre Jó. Jó, ele foi um dos exemplos maiores que ele experimentou o silêncio de Deus na dor, bem de pertinho, que foi muito difícil para Jó. E hoje você vai entender se está passando pelo silêncio de Deus. E você não é o único, que tem muitas pessoas passando por isso, mas você vai entender o que Deus quer te ensinar com relação ao silêncio dele. Jó, capítulo 30, versículo 20, fala o seguinte: clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Um dos exemplos, Jó experimentou de perto o silêncio de Deus, em fase muito difícil que Jó passou. Porque existem determinados momentos do silêncio de Deus que Ele vai silenciar para te confiar mais nele na caminhada. Isso é muito importante você entender. Eu sempre digo que na caminhada com Deus, nem tudo nós vamos compreender do que estamos passando. E gerar confiança é o que Deus mais quer entre nós e Ele. Porque nem tudo, eu sempre digo que Deus vai te explicar, nem tudo Deus vai falar para você do que você está passando, nem tudo Deus, sabe, queridos, Ele vai te dar explicação do que Ele tira, do que Ele põe na tua vida, do que Ele muda, o contexto que Ele está inserindo você. Entenda, nem tudo Deus vai falar. Deus é soberano. E assim foi na vida de Jó. Deus não estava punindo Jó, mas Deus estava demonstrando a fidelidade de Jó diante do acusador Satanás. Te convido mais uma vez a ler o livro de Jó, uma bênção. Deus provou que a adoração de Jó era verdadeira diante do seu acusador. Entenda porque essa história de Jó, você vai entender um pouco mais sobre o silêncio de Deus nessa história de Jó. Talvez você esteja passando aí do outro lado pelo silêncio de Deus e você não consegue entender por que está passando. Muitas vezes você ora e pede para Deus falar, Deus não fala. Muitas vezes você sabe o que você está vivendo, sabe a vida que você está levando e você não entende porque o silêncio de Deus chegou até você. Nós precisamos conhecer Deus de perto, queridos. Nós precisamos conhecer o nosso Pai, Deus como nosso Pai. Quando você conhece Deus como teu Pai, você não vai achar que tudo que Deus faz, tudo que acontece na tua vida, Deus virando as costas para você. Quando você conhece como Deus como Pai, você não vai achar que tudo que acontece, sabe, é Deus castigando você. Porque chegou um momento na minha vida, queridos, que eu precisei entender muitas vezes que o silêncio de Deus na minha vida estava sendo pedagógico. Que o silêncio de Deus estava sendo ensino para a minha caminhada, que o silêncio de Deus estava aperfeiçoando um discernimento maior na minha caminhada, que o silêncio de Deus estava me ensinando a entender quando era Ele falando, quando era a minha voz falando as minhas vontades e quando era a voz do inimigo soprando. O silêncio de Deus é muito pedagógico na nossa vida. E nós precisamos entender, quando nós conhecemos Deus como Pai, que o silêncio de Deus não é castigo. Devido às barreiras do pecado, devido às barreiras, às vezes, da incredulidade, devido às barreiras que o ser humano se coloca diante de Deus, sim, tem coisas que é consequência, é ensinamento. Mas na vida de Jó, assim como na vida de muitas pessoas, queridos, nós precisamos conhecer Deus como Pai para não achar que todo o silêncio de Deus é castigo. Que todo o silêncio de Deus é Deus virando as costas para você. Que todo o silêncio de Deus é porque você não é amado pelo teu Pai. Entenda, Deus ele silencia na vida de pessoas que Ele quer ensinar, na vida de pessoas que Ele quer que amadureça, na vida de pessoas que Ele quer que cresça, e o Senhor quer crescimento para todos nós. Então muitas vezes você vai passar pelo silêncio de Deus, assim como Jó tentou entender e passou pelo silêncio de Deus. Então Jó precisou entender que Deus não estava punindo ele, mas que ele precisou entender que Deus estava ensinando, mas Jó não sabia. Eu sei, você sabe quando lê o livro de Jó, até porque eu estou falando aqui, por mais que você não tenha lido, mas Jó não sabia. E é esse Jó que não sabia, que nós precisamos entender, queridos, que nem tudo nós sabemos da nossa história. Nem tudo nós sabemos da nossa história. Nem sempre, eu sempre falo da voz de Deus, das imagens que Deus mostra através de sonhos, de visão, mas nem toda a nossa trajetória Deus revela o que nós estamos passando. Tem pontos muito, queridos, muito chaves na nossa vida que Deus não vai revelar.
Ele só quer que você passe, que você entenda que vida com Ele tem processos, que vida com Ele tem ensinamentos, que vida com Deus tem, sabe, tempos e estações que você vai passar. E que nem todas elas você vai entender. Mas você precisa conhecer Deus como Pai para você confiar. Tem coisas que eu mando Davi fazer e eu digo simplesmente para ele fazer. Nem tudo eu dou explicação por que o Davi tem que fazer. Nem tudo eu sento com Davi e falo para ele exatamente porque eu quero determinada coisa para ele. Mas eu sempre digo para o Davi, meu filho, faça isso. E ontem eu estava instruindo ele está jogando videogame, eu estava instruindo ele em um determinado jogo. E eu falei para ele, eu estava instruindo ele nesse jogo, eu falei para ele, você sabe, e os olhinhos dele encheu de lágrimas, mas eu olhei para ele e disse, você sabe que a mamãe quer o seu melhor, não sabe? E ele balançou a cabeça e disse que sabia. Mesmo com os olhinhos cheios de lágrimas, muitas vezes, queridos, teus olhos vão estar cheios de lágrimas, e você precisa saber que Deus quer só o teu bem. Que Ele quer o teu bem. E nem sempre você vai entender, assim como Davi não entendeu, porque eu estava instruindo ele daquela forma. Mesmo que você tente explicar para um filho de 7 anos, nem tudo ele vai entender, porque ele não tem maturidade de compreender o que você já sabe, de compreender por onde você já passou. Assim mesmo é Deus na nossa caminhada. Você precisa confiar, conhecer Deus como teu Pai, confiar em Deus como Pai, entender que é soberano, Ele quer o melhor na tua vida, porque nem tudo você vai compreender, mesmo que Ele te explique. Tem coisas que você não tem maturidade, nós não temos ainda maturidade para compreender. Entende? Então nem sempre o nosso Pai vai nos explicar, mas nós precisamos conhecer Ele como Pai. Porque quando você conhece Deus como Pai, você não vai achar que teu pai está vivendo querendo te castigar, você não vai achar que o silêncio de Deus, ele virando as costas para você, você pode não gostar do silêncio, porque nem sempre você vai gostar do silêncio, mas você vai entender, bom, ele está no controle de tudo. Eu confio nele, eu me entrego nas mãos dele, eu me lanço para ele, a minha vida é dele. Então, isso também, queridos, é uma forma de nós adorarmos a Deus com as nossas entregas. Então, o segundo ponto que eu quero falar aqui sobre esse ensinamento do silêncio de Deus na vida de Jó é que a nossa fidelidade, meus irmãos, ela abre os céus, mas ela também mexe com o inferno. Entendem, em nome de Jesus? A gente precisa entender quem nós somos para Deus, quem Deus é para nós, como eu acabei de falar, mas o que também nós fazemos para Deus. Qual é a nossa vida com Deus? O que você está vivendo? Qual é as tuas entregas para Deus? Porque dependendo das tuas entregas, vai mexer com o céu, abre os céus, mas também mexe com o inferno. E foi isso que aconteceu na vida de Jó e que a gente precisa entender. Nem tudo na nossa caminhada que acontece na nossa vida e o silêncio de Deus é porque nós erramos. Tem muitas situações que parece que o céu está contra você, mas é porque o céu está trabalhando a favor do teu propósito. Nem tudo que acontece na tua vida que tu não está talvez entendendo, que as coisas parecem bagunçadas, mas está no controle de Deus, nem tudo é porque você, sabe, errou. Tem coisas que é porque você acertou bastante. Tem fidelidade, queridos, é como eu falei para ti, a fidelidade com Deus, ela abre os céus. Mas a fidelidade com Deus também incomoda o inferno. A fidelidade nossa com Deus, muitas vezes, a tua fidelidade vai incomodar a terra. Incomoda muitas vezes pessoas, a fidelidade do ser humano. Por isso que muitas pessoas, às vezes, o inimigo incita pessoas para se levantar umas contra as outras. E não é porque às vezes as pessoas estão errando, mas é porque às vezes as pessoas estão acertando, estão tocando em um vespeiro que muitas vezes é necessário, faz parte do propósito, e o inimigo se levanta. Assim foi como ele se levantou na vida de Jó como acusador. Então o silêncio de Deus na vida de Jó, ele estava sendo totalmente intencional em tudo. Por isso que nós precisamos confiar completamente que Deus, Ele não só te deu um propósito de vida, um propósito eterno, sabe? Mas Ele está cuidando disso. Os detalhes na nossa vida, queridos, a gente precisa entender que todos os pontos com Deus são ligados. Será que essa live está muito profunda? Não, né? Está tudo certo aí, né? Porque tem coisas que o Senhor ministra nos bastidores comigo que é tão claro. Aleluia, e eu só quero passar isso para vocês,
para que vocês entendam que tem coisas que Deus mexe, queridos, que tu não vai entender, mas o Senhor liga, sabe? Ele sabe desenrolar todas as coisas, Ele sabe ligar todas as coisas. O Senhor sabe te conectar com o teu propósito perfeitamente bem. O Senhor ministrou muito essa palavra. Que o silêncio na vida de Jó, queridos, fala muito conosco. Tem muitas vezes que você está vivendo, você está sendo fiel, você está caminhando em fidelidade com Deus, você é uma pessoa que cuida da tua casa, que cuida da tua família, que cuida dos amigos, é uma pessoa que está querendo acertar, está querendo corrigir, mas sabe, Deus não fala, Deus está em silêncio, parece que as coisas não acontecem, parece que não vai para frente, parece que parou. Entenda, Deus permanece no controle de tudo. E não só no controle, sabe? Ele sabe ligar uma coisa com outra. A tua fidelidade com Deus conta muito nos mínimos detalhes, sabe? Nos detalhes, o céu se agrada, ele se abre, mas entenda, o inimigo também se levanta. E sim, vai cair porque Deus está no controle da tua vida, da nossa vida, mas o inferno também se levanta. E se levantou na vida de Jó para acusar. Mas Deus, sabe, queridos, provou Jó para demonstrar a fidelidade de Jó diante do acusador. E por isso, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa boca. No momento que o silêncio de Deus vem, o que você fala? Porque no momento que o silêncio de Deus vai estar na tua vida, que você precisa adorá-lo. É no momento que Deus se cala, que Ele quer ouvir muitas vezes a tua adoração. É no momento que o silêncio de Deus, sabe, vem para a tua vida, que você precisa entregar palavras certas, assertivas na caminhada. E é por isso que nós precisamos viver isso, entendendo quem é o nosso Pai, entendendo que a nossa fidelidade abre os céus, mas ela também mexe com o inferno. A fidelidade de Jó para Deus, queridos, mexeu com o inferno. Tem muitas coisas que você vai viver do teu propósito, tem muitas coisas que você vai viver, vai cuidar de pessoas aqui, tem muitas situações que o fato de você querer acertar, levantar muros na tua vida, fechar brechas, corrigir, vai mexer com o inferno. E Deus está no controle de todas as coisas na tua vida, você só precisa conhecer teu Pai, você precisa permanecer fiel e continuar na caminhada. Muitas vezes pessoas param tentando entender. E eu tenho aprendido com Deus, queridos, que nós não paramos para entender. Nós prosseguimos e aquilo que Deus quiser nos explicar na caminhada, Ele vai falar, Ele vai explicar, Ele nos ensina com o seu silêncio. Muitas vezes, queridos, pessoas na tua caminhada podem até duvidar, mas você não pode, você precisa continuar confiando. Muitas vezes na caminhada de Jó, o silêncio não veio, mas a voz de pessoas vieram para Jó julgá-lo, criticá-lo, porque tem coisas na nossa caminhada que nós não vamos entender porque estamos passando. Mas você precisa, sabe, queridos, mesmo sem entender, continuar confiando. Não duvide de Deus. Não ache que Deus te esqueceu porque você não entende. Não ache que Deus esqueceu você porque Ele silenciou. Não ache que Deus esqueceu você porque as coisas não estão da maneira que você quer, do jeito que você quer. Sabe, eu tenho aprendido na caminhada que pessoas podem duvidar, pessoas podem não confiar, mas você, mais do que ninguém, precisa acreditar em Deus. Você precisa confiar no teu Pai. Você precisa entender que Ele não perdeu o controle da tua caminhada, da tua vida, da tua história, da tua família, da tua casa, dos teus negócios. Você precisa confiar. Na caminhada com Deus, eu tenho aprendido que é muito mais sobre confiar do que somente ouvir Deus falar. Apesar de eu falar muito sobre a voz de Deus, falar muito sobre, sabe, sobre vida com Deus, intimidade com Deus, eu não vivo todo o tempo ouvindo a todo segundo, a todo minuto Deus falar. Mas em momentos chaves na minha vida, em momentos principais, em momentos que eu mais preciso, Deus fala.
E a fala que ele traz é o suficiente para mim continuar caminhando, continuar prosseguindo. Nem sempre a gente precisa parar com isso, meus irmãos, porque nem sempre a gente vai orar e a gente vai ver o céu aberto, a gente vai ver anjos descendo e subindo, como Jacó, a gente vai ter sonhos todos os dias. Eu falo de sonhos, mas não romantize a minha vida e a minha caminhada. Tem muitas coisas que eu sonho e não entendo, tem coisas que eu sonho e o Senhor já revela, tem momentos que eu oro e não escuto, tem momentos que eu oro e escuto, tem momentos que eu leio e não entendo, tem momentos que eu leio e entendo, só que nos momentos que eu não entendo é que eu provo o meu amor por Deus, que eu continuo caminhando mesmo sem entender. Então a nossa trajetória nem sempre a gente vai entender o que estamos vivendo, sabe? Nem sempre nós vamos ouvir Deus dizendo vai para ali, vai para cá, mas a gente precisa conhecer Deus como Pai, meus irmãos, para a gente entender que Ele sempre, que Ele estará conosco todos os dias. Isso é uma promessa que Ele deu para a nossa vida. Que Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, em dias que eu entendo, eu não entendo, eu continuo. No dia que eu entendo, eu continuo. No dia que eu escuto, eu continuo. No dia que eu não escuto, eu continuo. No dia que a voz de Deus vem para mim com clareza, eu continuo. No dia que ela também não vem, eu continuo. Porque muitas vezes as pessoas, queridos, começam a olhar para Deus como se Deus estivesse castigando, como se Deus estivesse abandonando, quando Deus continua cuidando. E o silêncio de Deus, assim como foi para a vida de Jó, pedagógico, ensinável, porque você vai entender nos capítulos depois, eu acredito que é no capítulo 38, que Jó, o Senhor começou a ensinar Jó a ter maturidade na caminhada. E por isso que eu te digo, o silêncio de Deus na nossa vida tem um objetivo maior.